Olá, sejam todos bem-vindos à nossa assistência espiritual. Vou convidando a todos para se recolherem intimamente, fazer a sua prece, nesse instante abrindo o coração, buscando essa ligação com o alto, para que possamos receber tudo aquilo que nós viemos buscar nessa assistência. Jesus querido, nós estamos aqui reunidos em seu nome. Que possamos, Mestre amado, nos fortalecer no seu amor, na sua paz, na sua luz. Que cada um receba esses fluidos restauradores, a alegria, a coragem, a força, a fé, para que possamos continuar firmes, perseverantes no aprendizado dos seus ensinamentos, enfrentando os desafios da vida. Se conosco, Jesus querido. E nesta noite que nós possamos ter a ajuda dos benfeitores queridos, que eles iluminem a cada um de nós para que tenhamos condições de compreendermos os seus ensinamentos e que as reflexões de hoje possam nos ajudar a agirmos de uma maneira melhor. Que assim seja. Bem, meus queridos, nós vamos começar a reflexão de hoje com uma história verídica que está narrada no livro Histórias e Anotações, que foi ditado pelo espírito intitulado Irmão X para o médium Chico Xavier. Essa história vocês vão encontrar com o nome de Petitórios. Então, nós vamos encontrar nessa narrativa. O irmão X ele conta que, certa ocasião, numa casa espírita, naquela época onde as pessoas tinham o contato direto com o médium que recebia, não é, um benfeitor desencarnado, então a dona Angélica foi a essa casa espírita buscar ajuda. Ela estava muito aflita e naquela sessão da noite, o espírito da irmã Corina estava se manifestando. E quando chegou a vez dela ser atendida, ela contou que ainda não era espírita, mas ela estava passando por um grande sofrimento. E a benfeitora acolheu com todo carinho, com respeito, e pediu para que ela contasse então o que estava ali acontecendo. E a dona Angélica então pediu licença, tirou da bolsa um papel com todos os seus pedidos anotados. E aí ela começou. Ai, sabe, eu desejo muito que essa dor que eu sinto nos nervos acabe. Ai, meus olhos também estão com tanto problema. Eu queria um tratamento que fosse eficaz para meus olhos. Ai, essa angústia que me persegue tão constante. Eu precisava tanto de alívio para essa angústia. Ai, esse vazio que eu tenho dentro de mim, essa tristeza que me acompanha há tanto tempo. Ai, que os espíritos possam me ajudar assim, a esquecer dessa tristeza. Ah, eu também preciso aqui, olha, de um remédio para me devolver o sono, porque eu tenho sono, eu não consigo dormir mais. Ah, tem mais. É sossego e equilíbrio interior. Ai, falaram que eu tenho assim, que em volta de mim tem uns espíritos que me atormentam. Então eu quero me livrar dessa obsessão. Eu não quero mais ver esses vultos, essas vozes. Ai, meu marido tá com hepatite, então eu tô pedindo também a recuperação do meu marido. O meu filho Damião, ele também tá doente. Então, eu tô te pedindo a saúde pro meu filho. Ai, tem a minha filha Aurélia. Ai, a minha filha Aurélia. Ai, eu queria tanto que ela tivesse um ótimo casamento, um casamento harmonioso. Ai, e o meu filho Avelino? O meu filho Avelino já acabou com dois carros em 2 meses. Eu quero então, assim, que se podia mudar o comportamento, o temperamento do meu filho. Bom, tem mais. Sabe, eu precisava também uma solução para a herança deixada para o meu tio João. Ai, tem tanta burocracia aí, o negócio tá tão enrolado. Ai, meu Deus, tem o meu genro também. Ai, o meu genro tá tão tenso desde que sofreu um acidente.
Dá para ele ficar um pouquinho mais calmo também? Ai, olha, e tem a minha fazenda. Na nossa fazenda, o gado tá doente, os veterinários não encontram uma solução. Ajuda eles a encontrar um diagnóstico? Olha, também eu queria um pouco de harmonia, de compreensão, porque as minhas quatro empregadas estão sempre insatisfeitas, e a minha casa fica muito pesada, não é? Ai, eu também tenho outro pedido a fazer. O meu vizinho é tão barulhento. Ai, é da casa ali do lado esquerdo. Dá para fazer eles mudarem dali? Olha, o meu marido acabou de construir um prédio. Tem 6 apartamentos ainda para vender. Ajuda a encontrar comprador honesto? Ah, nós também temos, assim, pedido de uma linha de crédito. Ajuda, né, a sair, ao banco aprovar? Ah, e tem outra coisa. Eu perdi meu anel de brilhantes faz 2 meses. Ajuda a encontrar. Bom, e só para finalizar, eu tenho uma ação de despejo contra 2 inquilinos que estão inadimplentes. E é uma ação justa, não é? Então, que a justiça possa, assim, ser um pouco mais ágil com isso, né? E, assim, acabou. Então, no final de toda essa petição, não é? A irmã Corina olhou para ela, muito compreensiva, e percebeu que ela estava realmente com um desgaste emocional muito grande. E com muito bom senso, ela olhou para aquela mulher que estava ali e falou: Ô, minha irmã, aquieta seu coração, vamos confiar na providência divina. Todos os seus pedidos serão considerados. Mas agora o mais importante é que a senhora cuide primeiro da sua saúde, não é? Então eu peço, vem aqui nessa instituição uma vez por semana. São 30 minutinhos só. A senhora vai ouvir, meditar, fazer as suas orações, receber o passe. Vai ser muito bom para essa angústia que a senhora está sentindo. Podemos contar com a sua presença amanhã? Amanhã é dia onde nós temos esse atendimento espiritual. Aí a dona Angélica olhou, não é? Ficou meio assim, sem graça, e falou: Ai, sabe o que é? Eu tenho tantas tarefas, tantos compromissos, tantas responsabilidades domésticas, que é difícil voltar aqui amanhã. Sabe, né? Tanta coisa pro dia a dia. Será que assim não tem uma outra solução? E aquele espírito benfeitor, tão compreensivo, falou: Minha irmã, nós podemos sim ir até a sua casa, mas nós precisamos que a senhora pare 20 minutinhos, uma vez por semana. Escolha um dia, um horário, em silêncio, faça uma oração e nós estaremos ali te ajudando. Isso é o Evangelho no lar. É o momento onde a senhora vai entrar em conexão com toda a equipe espiritual dessa casa e nós iremos ali levar todo o atendimento para a senhora e para a sua família. E a dona Angélica ficou muito feliz com essa opção, não é? Então, já combinou que na noite seguinte já poderia ter esse primeiro atendimento. E conforme combinado, a equipe da assistência espiritual, naquela hora, foi até o lar da nossa companheira. Só que na hora marcada, combinada, a irmã Corina com a equipe estava lá, não é? Na, na sala principal ali, onde a dona Angélica disse que iria estar fazendo aquela oração, e a dona Angélica não apareceu. Não apareceu para fazer a prece. Ela, naquele momento, ela estava numa outra sala da casa dela, assim, nem se lembrando daquele compromisso espiritual. Estava ali conversando com as amigas, jogando baralho, rindo, não é? E a equipe espiritual olhou, não pôde fazer nada e voltou em direção à casa espírita, indo aos outros lugares onde o compromisso havia sido assumido. Meus queridos,
Qual ensinamento de Jesus essa história nos lembra? Pensaram? Bom, pedi e obtereis, né? Vamos pedir e nós vamos receber, mas principalmente ajuda-te, que o céu te ajudará. Nesses petitórios todos, é, ela estava fazendo uma prece, né? Porque a prece, nós aprendemos na doutrina espírita, é um canal que nós temos direto com Deus. Ela abre as portas do nosso coração, as portas do plano maior, para que nós possamos entrar em contato, não é, com a espiritualidade. Então a prece é rogar, é pedir, não é? É agradecer, é louvar, mas nós estamos nesse caso na prece de rogativa. Mas quando Jesus fala, ajuda-te que o céu te ajudará, o que que ele está falando para nós? Que a prece, como rogativa, é uma via de mão dupla, o que significa que para nós recebermos as bênçãos divinas, nós também precisamos fazer a nossa parte. Então, quando nós vamos fazer a nossa parte, dar nosso passo, nós vamos abrindo nosso coração, oferecendo campo para receber as energias para o nosso equilíbrio físico e espiritual. Nós vamos sempre lembrar que Deus é amor, que o plano espiritual superior é a generosidade, quer muito nos ajudar, mas se não encontrar o terreno fértil, fica difícil. E qual é esse terreno fértil? É o nosso desejo de melhorar, a mudança, a disposição para mudar os hábitos, a coragem de buscar ajuda e reservar um tempinho para cuidar do nosso interior. Porque quantas vezes nós vamos só lembrando daquela primeira parte, pedi e obtereis, e a gente pede, querendo coisas às vezes impossíveis, só querendo receber sem sair do lugar, né? É, e às vezes esquecemos assim de priorizar aquele momento de recolhimento interior, do autoconhecimento, do autocuidado. E quando nós vamos lembrar agora do caso da Dona Angélica, nós vamos ver que é o retrato de muitos de nós, ou que já foi o retrato nosso há muito tempo. Ela tinha uma longa lista de dor, de aflição, né? Doença na família, o que ela considerava problema financeiro, dificuldade de relacionamento, angústia. E quantos de nós, em alguns momentos, também não estamos assim? E com inúmeros pedidos no nosso coração. E o que que a Corina, aquela irmã espiritual que atendia com sabedoria, orientou? Vamos começar pelo cuidado conosco mesmos. Reservar um tempinho para tratamento e oração. O que que ela pediu? 20 minutos apenas de recolhimento para que a ajuda acontecesse. Mas diante dos compromissos diários, das obrigações, a dona Angélica não priorizou aquele momento de cuidado. Ela se distraiu com as outras atividades, esqueceu o compromisso assumido. Então, quantas vezes isso acontece conosco? Nós pedimos saúde. Ai, Deus me dá saúde, eu estou doente, mas nós não vamos fazer exame, não tomamos remédio direito, não cuidamos do emocional, ou vamos só querer receber o passe e não vamos fazer a parte médica. Lembra-se, assistência espiritual não dispensa o tratamento médico. A gente quer ter harmonia, mas no desgaste do dia a dia, nós nunca paramos nem 5 minutos para fazer uma oração, para refletir, ler uma mensagem que vai fortalecer a nossa mente, recuperar o nosso ânimo. Nós queremos soluções como se as soluções fossem nos dadas, sem pensar que para ter a solução, nós precisamos pedir o quê? Disciplina, equilíbrio, para que nós possamos ter serenidade
para enxergar a situação. Então, os benfeitores espirituais estão prontos para nos auxiliar. Por isso que Jesus falou: pedi e obtereis. Mas, como a irmã Angélica, como a irmã Corina ensinou a Angélica, não é? Nós precisamos abrir espaço no nosso dia a dia, por menor que seja, para podermos entrar nessa conexão e oferecer condições para que eles nos ajudem. Por que isso é importante? Porque a nossa mente, ela atrai aquilo que nós estamos pensando. Então, nessa confusão do dia a dia, nós estamos envolvidos pensando nas dificuldades, nos problemas, e não conseguimos parar para esvaziar um pouquinho nossa mente, nosso coração. Por isso que quando nós vamos a uma casa espírita e estamos aqui agora, a primeira parte da assistência espiritual é uma reflexão sobre o Evangelho. É um momento onde nós vamos parar e focar nossa atenção nos ensinamentos de Jesus. E quando nós vamos perceber as atitudes inadequadas que estão nos levando a ter todas essas dificuldades. Então, aí, quando nós paramos para refletir, onde nós vamos mudar, onde nós vamos perceber que nós também precisamos fazer a nossa parte, nós vamos abrindo nosso coração e conseguimos receber o amparo espiritual. Se nós chegarmos assim no centro só para entrar na câmara de passe, nós não vamos receber o remédio completo. Se nós pegarmos essa gravação e formos direto para a projeção do passe, nós também não vamos receber, porque a nossa reflexão, a nossa mudança que vai fazer com que nós melhoremos. Então vamos, né, nos conscientizar que muitas vezes, diante das maiores necessidades, nós acabamos nos deixando levar pelas distrações e esquecemos esse instante dedicado ao equilíbrio. Então, quando nós vamos a uma casa espírita, quando nós paramos para fazer o evangelho no lar, nós vamos lembrar, focar, cuidar da nossa paz interior. Então, gente, é difícil, é complicado, é corrido, mas nós precisamos priorizar o nosso cuidado interior diante de tantas demandas externas. Então, nós queremos o socorro do alto. Nós vamos pedir, então vamos lembrar. O ajuda começa com a prece sincera. Depois da prece sincera, nós vamos nos colocar em ação. Então, como é que nós vamos agir? Olha, nós vamos perceber, será que toda aquela angústia que nós estamos sentindo não teve origem numa mágoa? Então, vamos começar a ter, é, perceber por que que eu fiquei magoado, não é? Tentar tirar o foco, tentar compreender e perceber que isso é um sentimento que está me corroendo. Então, vamos aprender a ter olhar para o lado, disposição para ajudar. Como é gostoso a gente perceber que pode fazer diferença na vida de alguém, seja com uma palavra amiga, um abraço, dar um pedaço de pão. Vamos aprender também esse olhar para nós, né, do autoconhecimento e conseguir assim identificar as nossas emoções, perceber o que que causou aquilo, o que que eu poderia fazer de melhor. Então, esses pequenos gestos vão melhorando nosso campo eletromagnético, favorecendo a aproximação dessa espiritualidade amiga. E que na hora que nós fazemos a nossa prece, é esse momento onde nós abrimos esse campo. Então, Deus nunca desampara nenhum de nós, mas espera que nós façamos a nossa parte. Chico Xavier, sempre, quando as pessoas iam procurá-lo, ele dizia: "Oh, faça a sua parte, porque o céu se move quando você se levanta para caminhar." Olha que lindo! O céu se move quando você se levanta para caminhar. Então, esse simples fato de você dar um passo,
Você movimenta toda aquela energia. Significa, quando você abre o seu coração, quando você oferece condição, o quanto Deus nos ajuda. Então, todos nós aqui estamos buscando pela cura. E a cura começa pelo nosso esforço pessoal. Então, por isso, lembrando dessas orientações da Corina, vamos reservar um tempinho, mesmo que curtinho, para o recolhimento. Vamos fazer o evangelho no lar. É essa asepsia que é feita no evangelho, é o fortalecimento, o equilíbrio, tudo que a família precisa. Ah, mas a minha família não quer. Não tem problema, faz sozinho. Mas escolhe um dia, um horário fixo. Estabelece esse compromisso com essa espiritualidade amiga. E o quanto eles vão ajudar. Coloca também a garrafinha com água, porque eles também vão auxiliar a todos. Coloca aquela água depois para a família beber. Então, ai, mas é difícil. Se a gente esperar a vida ficar fácil para começar, nós não vamos começar nunca. Então, vamos transformar o hoje no primeiro passo. Então, toda vez que nós sentirmos esse impulso da súplica, nós vamos pedir, vamos sempre complementar com uma atitude prática, transformadora. Então, eu quero ter equilíbrio. Jesus, através dos seus benfeitores, vai nos ajudar? Vai. E o que que eu vou fazer? Procurar perceber o que que tira a minha paz. O que que faz eu sair do prumo? O que que eu preciso fazer para não me desesperar, né? Então, meus amigos, o vento está soprando. Como André Luiz disse, precisamos abrir a janela para o vento entrar. E todos nós que estamos aqui hoje estamos com as janelas abertas, não estamos? Para receber todo esse vento renovador, que é o símbolo da energia, do amor, da paz. Então, meus queridos, essa prece, essa nossa ligação, esse instrumento de ajuda, como nós vamos receber quando nós fazemos a nossa parte? Como é gratificante também nós podemos perceber que uma criatura que está fazendo uma súplica de ajuda pode receber a ajuda do céu através de nós. Aquele que tem fome, como é que Deus vai ajudar? Ele vai ficar na casa dele trancado? Não, ele está rogando pela súplica. Ele vai pedir para alguém. E esse alguém pode ser você, que vai estender as mãos e dar um prato de comida. Quando alguém está angustiado, triste, e nós vamos pedir ajuda a Deus, nós podemos receber um telefonema, uma visita de alguém que vai trazer aquele abraço amigo, aquela palavra, naquele momento que mais nós estamos precisando. Então, nós podemos ser essa pessoa, como também um dia precisaremos dessa pessoa, dessa palavra amiga. Então, é esse dar e receber, é esse ir e vir que é a vida. É esse vento que vai e vai entrando onde as janelas e as portas estão abertas. Então, agora eu convido a todos a permanecermos com as nossas janelas abertas e vamos nos unindo a essa espiritualidade amiga para desejarmos que tudo que nós viemos buscar aqui hoje também possa ser levado a todos aqueles que necessitam e que todos possam aprender a abrir seus corações para essa súplica, para esse pedido, mas o pedido genuíno, porque como nós vamos lembrar da lista da Angélica, ela só pedia coisas materiais, coisas tão. Dá até vergonha, não é? De ler aquela lista toda. Mas o plano espiritual entende a pequenez de cada um, mas diz o quê? Nós vamos te dar a força, nós vamos te dar o equilíbrio, nós vamos te dar a paz. E é isso que nós estamos buscando aqui hoje. Que Deus, nosso Pai, nos dê a força para continuarmos, que nos dê a luz para enxergarmos, que nos dê a fé
para continuarmos adiante, que nos dê esperança para não desistirmos. E é assim que nós vamos desejando que todas essas vibrações envolvam o nosso planeta, especialmente chegue àqueles locais que passam por tantas guerras, tantas necessidades, tantas mortes, onde a ignorância desses governantes está promovendo, né, tanta dor e tanto sofrimento. Vamos desejando que essas criaturas possam ter o despertar, para que haja paz, para que haja fraternidade, humanidade, respeito em todo o nosso planeta. Que todos possam encontrar Deus através dos seus credos, que possam sentir a esperança chegar em seus corações, especialmente aqueles que estão tão desesperados que pensam em tirar a própria vida. E aqueles que já cometeram esse ato, vamos vibrando, que eles possam receber a misericórdia divina, que essa nossa oração seja um alento para suas dores. E assim, Jesus querido, que nesse instante os teus mensageiros estejam aqui, no lar que nós nos encontramos, no local de trabalho, no hospital, enfim, onde quer que nós estejamos participando desta assistência espiritual, que esses benfeitores amigos possam adentrar, promovendo aquela higienização intensa, retirando as energias negativas, depositando vibrações de amor, de paz, de equilíbrio, e que essa luz intensa se esparrame por todo lugar que nós estamos, que possa abraçar cada criatura que convive conosco, que a água que nós deixamos aqui receba todos esses fluidos salutares e que ao ingerirmos nós possamos perceber os benefícios do nosso corpo físico, mental e espiritual. E assim, com os nossos corações abertos, nós nos preparamos para receber o passe dessa equipe espiritual. Vamos mentalizando a figura de Jesus diante de nós. Jesus com seu sorriso, Jesus nos abraçando. E na hora que Jesus nos abraça, ele nos transmite toda a sua força. Ele nos dá essa energia poderosa que é capaz de mudar as nossas células, de transformar as células doentes em células saudáveis, de fortalecer a nossa fé, de retirar o nosso cansaço, o desânimo e nos dar a coragem, a alegria, a vontade de viver. Esse foco radiante de luz vai nos envolvendo da cabeça aos pés. Esse abraço poderoso de Jesus nos deixa revigorados. E assim, meus queridos, nós vamos percebendo que ao nosso redor é como se nós estivéssemos um arco-íris, onde todas essas cores brilhantes vão atuando no local onde nós tivermos maior necessidade de reabilitação, no físico, no espiritual, e assim nós vamos recebendo tudo com muita gratidão, rogando essa equipe querida que permaneça conosco, que nós possamos alimentar esse campo energético com os nossos pensamentos, com as nossas orações, e que possamos assim, quando nos sentirmos desanimados, quando nos sentirmos angustiados, desesperados até, vamos nos lembrando desse abraço de Jesus e façamos a nossa prece. E façamos o pedido para que tenhamos paz, o pedido para que tenhamos sabedoria, o pedido para que tenhamos coragem e bom ânimo, porque as coisas materiais se resolvem com a nossa serenidade. Que Deus, o nosso Pai, abençoe a cada um e que possamos estar aqui novamente reunidos na próxima semana. Fiquem com Deus. Até!